termos teológicos, os cristãos acreditam que o querubim a quem Deus, o Criador, atribuiu o dom da música, muito antes da criação do ser humano na Terra, era Lúcifer, dito o portador da luz. Ele seria o ministro encarregado dos louvores e corais de adoração nas regiões celestiais. Infelizmente, esse anjo se deixou levar pela vaidade, narcisismo e soberba e acreditou que poderia ser também digno da glória que só pertence ao Pai Criador de todas as coisas. Ele se rebelou e usou inclusive o seu poder e dons para influenciar e corromper, segundo a história, 1/3 dos anjos das regiões celestiais, o que originou a história da sua queda. A partir dessa conexão, convidamos você, mente aberta, para as reflexões sobre os episódios da playlist Conspirações do Mundo da Música, no nosso universo Mente Aberta. Robert Leroy Johnson foi um guitarrista e violonista que nasceu em 1911 no estado americano do Mississippi, tendo falecido aos 27 anos. Ele era também cantor e compositor, tendo focado a sua carreira no blues, gênero no qual ele é até hoje considerado um dos músicos mais influentes da história, sendo uma importante referência para a padronização do consagrado formato de 12 compassos do blues. A história do Robert Johnson no universo das grandes conspirações do mundo da música está relacionada a um suposto pacto em busca de sucesso que o Johnson teria feito com o demônio por volta da década de 1930. Segundo essa teoria de conspiração, Johnson fez esse pacto para sair do ostracismo em que a sua carreira se encontrava, buscando assim ganhar talento, fama e riqueza como músico de blues. O filme A Encruzilhada, de 1986, com o Ralph Macchio, o mesmo ator dos filmes Karate Kid, romantiza de certa forma essa história. É aqui. Foi aqui que tudo aconteceu. O que está esperando, hein? Ô, Willie, vamos pra Fulton's Point, tá? A que horas ele vem aqui? Peraí, a que horas quem vem aqui? Não brigue comigo. Está me procurando, Willie Brown? Faz muito tempo, não é, Willie? Sim, muito mesmo. O que tá acontecendo aqui? É, faz muito tempo. Você tinha uns 17 anos quando a gente se viu. Uma noite nessa mesma encruzilhada, não foi? O que posso fazer por você, Willie Brown? Eu vim falar com você e dizer que o trato está desfeito. Ah, não. De acordo com esse pedacinho de papel, diz que o trato continua de pé. E também há um episódio chamado A Maldição da Guitarra, no reboot dos anos 90 do seriado Além da Imaginação, que conta uma história semelhante de pacto entre um músico que almejava o sucesso e o demônio. O Robert Johnson era filho de lavradores em uma época e região norte-americana dominada pela segregação e o preconceito racial. Mesmo sem ter podido frequentar a escola, ele tomou gosto e começou a se dedicar à música aos 16 anos de idade, tocando composições próprias em bares. Como era característico do gênero musical do blues, as letras das músicas cantadas pelo Robert eram carregadas de agonia e de dor, e descreviam rotinas de solidão, alguns romances e as dificuldades enfrentadas pelos americanos na época, principalmente os afrodescendentes. Os Estados Unidos estavam passando pela Grande Depressão, que assolou o país e trouxe enormes prejuízos e crise depois da histórica quebra da Bolsa de Valores americana em 1929. A lenda relata que, de um momento para o outro, o músico obscuro que o Robert Johnson era até então começou a chamar a atenção por uma súbita e talentosa habilidade na guitarra e na qualidade também das suas composições. Isso causou estranheza nas pessoas que o conheciam até então. Além disso, das 29 composições que o Robert Johnson deixou gravadas,
chamava a atenção alguns títulos e letras, porque tinham como enredo principal o contato dele com uma força sinistra e sobrenatural que buscava sua alma. E para se referir a essa entidade, o Robert citava especificamente sinônimos usados para o demônio, como Satan, Devil and Demon, né? Satã, Diabo e Demônio. Em uma dessas músicas especificamente, chamada Me and the Devil Blues, ele foi ainda mais específico, porque descrevia que o Satanás batia em sua porta pela manhã, o orientando a ir embora com ele. I said, hello, Satan. I believe it's time to go home. Nessa fase, seus amigos passaram a descrever que o Robert passou a ter um comportamento considerado por eles macabro. Ele havia se tornado mais quieto, passou a falar bem menos e adotava um olhar profundo e fixo quando mirava as pessoas. Eles relatavam ocasiões em que o músico gravava algumas de suas músicas tocando o violão de frente para a parede, como se estivesse em uma espécie de transe, recebendo alguma entidade no corpo. Foi quando definitivamente passaram a crer mesmo que ele tinha feito realmente um pacto com o diabo. Esse pacto teria acontecido no lendário cruzamento entre as rodovias 61 e 49, na região de Clarksdale, no Mississippi. Johnson teria ido até lá com seu violão e uma garrafa de uísque, e lá teria solicitado a presença da entidade, invocando uma proposta dessa entidade em troca da sua alma. O grande objetivo desse pacto seria que esse ser transformasse Johnson no melhor músico possível, de forma que ele conseguisse fazer sem esforço algum tudo o que quisesse no violão ou na guitarra, ganhando assim a desejada fama de maior artista do blues. O pacto teria sido selado com ambos bebendo o uísque trazido pelo músico naquela encruzilhada. Bom, ainda bem que não foi sangue, foi uísque. A partir disso, conta-se que sucessos como Sweet Home Chicago e I Believe I'll Dust My Broom teriam sido escritos, gravados e reproduzidos com o diabo, na verdade, tendo possuído o corpo de Johnson. Dando a ele a força e o poder desejado para assumir a genialidade presente nessas letras e melodias. Porém, as últimas composições seriam as relacionadas ao demônio, porque, segundo o trato, ele gravaria apenas 30 músicas e ele já estava chegando perto desse número. E aqui a gente faz uma conexão, pensando numa história que vem sendo ventilada aí no meio musical há algum tempinho, aqui no Brasil, de que uma certa artista tem um tempo específico que ela própria divulga para encerrar a carreira dela no auge do sucesso, e que ela planejou esse sucesso, nesse período. Muita gente do seu círculo íntimo acredita que ela tenha feito um pacto com entidades espirituais para conquistar a evidência buscada em sua carreira, a fama e o sucesso que ela tem. Julgando por algumas letras e principalmente a simbologia que essa pessoa tem usado nos seus clipes, dá mesmo para acreditar, porque não parecem coisas aleatórias, citações e referências casuais. Parecem sim, bem planejadas e com um objetivo. Bom, toda a teoria em torno dessa conspiração do Robert Johnson ganhou ainda mais força quando se percebeu que, de cerca de 40 composições, ele havia gravado na sua carreira especificamente 29 músicas. Antes de gravar justamente a 30ª, que encerraria o pacto, para que ele então pagasse a sua dívida, o Johnson teria se rebelado e evitado cumprir o combinado, para que ele pudesse continuar com a alma livre e desfrutando do sucesso que conquistou. Aí então ele morreu. E a sua morte deu ainda mais força à teoria de conspiração, porque consideravam que ao descumprir o pacto de gravar a 30ª música, ele teria confirmado, e vamos dizer que na verdade ele provavelmente inaugurou a famosa maldição do mundo da música chamada Maldição dos 27, que é uma suposta maldição que se abateu sobre muitos músicos que morreram com 27 anos e entraram então no clube dos 27.
Outros membros notórios desse sinistro e infeliz clube e que morreram precocemente são o Jim Morrison, o líder da banda The Doors, o gênio da guitarra, o Jimi Hendrix, o Brian Jones, que era um dos fundadores dos Rolling Stones, a cantora Janis Joplin, o Kurt Cobain, que era o vocalista da banda grunge Nirvana, a cantora britânica Amy Winehouse e André Pretorius, que foi um dos fundadores da banda brasileira Aborto Elétrico, que foi a precursora da Legião Urbana. As circunstâncias da morte do Robert Johnson nessa época ficaram obscuras e até hoje são incertas. Oficialmente ele teria sido vítima de uma pneumonia fulminante, mas há rumores de que o músico teria falecido na verdade em decorrência de uma sífilis. Já para outros, ele teria sido envenenado pelo marido de uma mulher casada com quem ele havia se envolvido. De qualquer maneira, sabe-se que não foi uma morte serena, além de ter ceifado sua vida muito jovem. Assim, apesar dessa teoria de conspiração aparentemente ter sido criada para justificar, vamos dizer, o talento e o sucesso do Robert Johnson, a sua trajetória rendeu um Grammy póstumo pelo conjunto da obra, e o seu nome foi eternizado no Hall da Fama do Rock and Roll em 1986. O diferencial das suas composições no padrão de 12 compassos do blues inspirou uma geração inteira de músicos de outros gêneros, como o Eric Clapton. Que chegou a gravar um álbum de covers somente com composições do Robert Johnson. Será que esse sucesso meteórico e o reconhecimento póstumo valeram a troca da alma dele para viver a eternidade nas profundezas do inferno? Qual a sua opinião, mente aberta?